Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje faremos a resolução de um exercício retirado do livro Fundamentos de Transferência de Calor e Massa, do Incropera. Esse exercício é o 4.28 da sétima edição. Vamos ao enunciado. Um dissipador de calor de alumínio, com K de 240 watts por metro Kelvin, é utilizado para resfriar uma série de chips eletrônicos e ele é constituído por um canal quadrado de dimensões internas 25 mm, no qual pode-se supor um escoamento de um líquido mantém uma temperatura superficial interna uniforme de 20 graus Celsius. A largura externa e o comprimento do canal são de 40 mm e 160 mm, respectivamente. Se existem 120 chips fixados à superfície externa do dissipador de calor e eles mantêm uma temperatura superficial aproximadamente uniforme de 50 graus Celsius, e supondo-se que todo o calor dissipado nos chips seja transferido para o refrigerante, pergunta-se qual é a dissipação de calor em cada chip. Então aqui a gente tem o desenho do nosso problema. A gente tem uma temperatura T1 interna mantida pelo fluido refrigerante e a temperatura T2 externa a gente considera também constante e ela é mantida pelos chips. O W é de 40 mm, o Wzão, e o Wzinho é de 25 mm. O nosso L aqui é de 160 mm. A temperatura T1 é 20 graus Celsius, a temperatura T2 é 50 graus Celsius e o número de chips são 120. Para determinar o calor que cada chip dissipa, a gente precisa determinar a quantidade de calor que é dissipada no total. A troca de calor bidimensional ela é dada pela fórmula Q é igual a S, que é o fator de forma, vezes o K, que é a condutividade térmica do material, vezes o ΔT. Notem que o K a gente já tem, é 240, e o ΔT a gente já tem, que é 30. Fica faltando o S. Para encontrar o S, a gente deve recorrer à tabela 4.1, no caso 11. Então, a gente tem aqui um problema muito similar ao nosso, e ele vale se L for maior que o W, for muito maior que o W. O nosso L é 160, o nosso W é 40, então como o nosso L é 4 vezes o W, então a gente pode utilizar essas equações. Além disso, a gente tem que verificar qual dessas duas equações do S a gente vai usar. Uma é para a razão entre os Ws menor que 1,4 e outra é para razão entre os Ws maior que 1,4. Então, a gente precisa calcular a relação entre Wzão e Wzinho. Como Wzão sobre Wzinho é 1,6, a gente vai ficar com essa opção aqui, que vai ser 2πL dividido por 0,930, o ln de Wzão sobre Wzinho, menos 0,05. Com isso, trocando os valores, a gente vai ficar que o nosso fator de forma é 2,597 metros. Consequentemente, o nosso Q vai ser 2,597 vezes os 240 vezes o 30. Então, o nosso Q total vai ser de 18.698,44 watts. Essa é a quantidade de calor trocado pelos 120 chips. Então, se a gente considerar que cada chip fornece a mesma quantidade de calor, a gente vai pegar esse 18.698 e dividir por 120. Então, a gente vai encontrar que cada chip vai ter que dissipar 155,82 watts. Então, respondendo à pergunta, qual é a dissipação de calor em cada chip? É 155,82. Sendo a resistência de contato entre cada chip e o dissipador de calor igual a 0,2 Kelvin por watt, qual a temperatura do chip?
Para resolver esse problema, a gente vai ter que montar o circuito elétrico. Então, a gente vai ter aqui a temperatura T2, a resistência de contato e a temperatura do chip. E agora a gente já determinou o quanto de calor passa por cada chip. Então, a gente já tem QC. No nosso sistema elétrico, a gente vai ter que QC é igual a ΔT dividido pela resistência. Passando essa resistência para o outro lado, multiplicando e abrindo ΔT, a gente vai ficar que a temperatura do chip menos T2 vai ser igual a QC vezes a resistência de contato. Passando o T2 para o outro lado somando, a gente vai ficar que a temperatura do chip vai ser T2 mais QC vezes a resistência de contato. E substituindo os valores numéricos, a gente vai obter que a temperatura do chip é 81,16 graus Celsius. Então, sendo a resistência de contato entre cada chip 0,2 Kelvin por watts, a temperatura do chip vai ser 81,16 graus Celsius, que é a temperatura que aproximadamente os chips de computador operam naturalmente. Eles normalmente não podem passar de 85 graus Celsius por questões de segurança. Bom, pessoal, por esse vídeo era isso. Se entendeu o exercício, deixa o like no vídeo. Se não entendeu, deixa suas dúvidas no comentário. Muito obrigado e até a próxima.